Oi gente, eu sou o Gustavo Silvestre, eu sou estilista, artesão e professor. Eu vim aqui falar um pouco sobre o projeto Ponto Firme, que é um projeto que eu desenvolvo dentro de uma penitenciária masculina de segurança máxima aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo. Eu comecei esse projeto em 2015, porque como eu trabalhava com moda, a indústria da moda muito poluente, né, e pouco responsável pelo seu impacto, já não fazia muito sentido para mim. E eu comecei a buscar novas saídas ou alguma saída, né, para essa equação. Como que a gente continua criando indumentária, figurino, roupa, sei lá o quê, com menos impacto, né? Tanto impactos ambientais quanto impactos sociais. Nessa minha busca por novas saídas, né, soluções para esse embate aí da moda, eu comecei a me aproximar muito das artes manuais, né, que era uma coisa que eu já usava no meu trabalho anteriormente, mas eu acabei trabalhando só com isso. A coisa que me fez ir por esse caminho foi o crochê. O crochê é uma técnica artesanal que as mulheres da minha família todas faziam crochê. E eu cresci nesse meio, né, vendo aquelas mulheres criando e produzindo vida e produzindo arte, né, com agulha e com fio. Eu comecei a andar nessa linha, né, do slow fashion, e comecei eu mesmo a fazer minhas peças, né? Então o crochê foi uma coisa incrível para mim quando eu descobri, né, essa técnica, redescobri essa técnica, que ele me trouxe autonomia, né? Antes eu precisava de uma cadeia imensa de pessoas, e com o crochê, da criação até ela estar vestindo alguém ou estar pendurada no cabide dentro de uma loja, só dependia de mim, né? Então aquilo foi libertador. Justamente nesse momento que eu estava descobrindo e trabalhando muito, fazendo muito crochê 24 horas por dia, eu fui abordado por um senhor, né, que ele me contou que trabalhava numa pastoral de igreja dentro de uma penitenciária masculina, e que nesse grupo que ele atendia existiam 3, 4 rapazes que faziam crochê muito bem. E ele me perguntou se eu não queria ir lá, né, dar uma aula ou sei lá. E quando eu fui lá, eu me deparei com aquela situação, né, do cárcere, daquela carência de coisas para fazer, né? Eu falei, cara, eu acho que aqui eu achei um lugar, né? Esse projeto começou lá em 2015 e de lá para cá a gente começou a desenvolver peças muito elaboradas, e essas peças começaram a virar roupas, né? E essas roupas precisavam ser mostradas. E foi quando a gente teve a ideia, né, de mostrar isso para o mundo, e começou a pensar em um desfile, e esse desfile se tornou realidade em 2018, quando a gente fez o primeiro desfile do projeto Ponto Firme dentro da penitenciária. Logo na sequência a gente fez o desfile do São Paulo Fashion Week, nossa primeira participação no São Paulo Fashion Week. De lá para cá a gente tem usado, né, o crochê para criar coleções, contar histórias, contar a história de vida desses meninos, né, que estão no cárcere, que estão passando por essa situação. Eu acho que o projeto Ponto Firme ele serve, né, além de remissão de pena, de ser uma terapia, né, como eu falei aqui antes, e de autoconhecimento, de trabalhar internamente suas questões pessoais. O crochê ele também trouxe, né, para os meninos que começaram a sair, ganhar a liberdade, né? Ele trouxe também geração de renda, né? Uma série de benefícios. Ensinar isso para outras pessoas, dividir esse meu conhecimento, né, gerou tanta mudança, tanto na minha vida como na vida dos meninos, né, que estão comigo. E para minha surpresa, né, então, cada egresso, né, que quando eles saem, né, e me procuram, cada egresso que me procura é uma conquista, né? Saber que a gente plantou uma semente lá dentro, que a gente conseguiu tocar um ser humano, né, e que a gente está trabalhando nessa tentativa, né, de transformação de vida. Porque os números são alarmantes, né? A gente está lidando com a terceira maior população carcerária do mundo. O Brasil, né, está nesse ranking, e a gente não tem políticas públicas que lidem com ressocialização, e 75% desses jovens, né, que estão encarcerados, porque o número mostra isso, né, são homens jovens, a população periférica negra, né, tem muitas questões envolvidas aí com o encarceramento. E lidar com essas questões e colocar o crochê no meio disso, né, para ser essa interface e da educação, né, o crochê ele entra como uma ferramenta de educação também. Tem me dado muita satisfação, né? Muita alegria ver que a gente está conseguindo de alguma maneira, né, com o simples fato de pegar uma agulha e ensinar um crochê, a gente tocar pessoas, mobilizar pessoas, fazer a sociedade refletir, né, sobre a questão do cárcere. Nossas cadeias elas só servem para punir,
elas não vão recuperar ninguém, né, se continuar desse jeito. Nesse tempo todo também eu pude perceber como é íntima a relação da educação e do cárcere, sabe? Quanto menos educação, quanto menos escolaridade o indivíduo tem, mais propício ao crime ele está, né? A gente está falando de uma população de risco, né, que muitas vezes já nasce numa periferia e que não tem muitas condições, e aí essa pessoa não recebe, né, educação, instrução, formação, e aí realmente as chances dela entrar no crime são muito altas, e é disso, né, que o projeto trata. A gente pretende entender mostrar para a sociedade como que se fabrica, né, uma pessoa que vai parar ali no cárcere. E o que a gente vai fazer com essas pessoas que saíram do cárcere, né? Eu acho que o projeto ele leva essas duas discussões, né? Porque é muito fácil entrar naquela máxima, né, do bandido bom é bandido morto e não querer entender como que se formou esse bandido, né? Como que era essa criança? Vamos voltar lá na periferia, filho de uma mãe solteira, sei lá, são tantas histórias tristes, né? Quando a gente vai atrás, você vai ver a tragédia social e humana que está ali por trás daquelas pessoas, né? Então, eu acho que o projeto se tornou, né? Eu acho que é essa janela, né? Daquele lugar que a sociedade não quer olhar, né? Que é empurrar para debaixo do tapete, né? O lixo humano, a gente joga na cadeia e aí está tudo resolvido. E a gente amplificar, né? Essa discussão e mostrar todos os lados disso aí, né? E eu acho que a moda, ela pode, né? A moda, as artes manuais, elas podem contribuir com esse resgate humano mesmo, né? Então, o que eu queria falar hoje aqui para vocês é um pouco sobre isso.